Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. E hoje nós vamos mergulhar em um tema que pode parecer um pouco burocrático, mas que é super importante para a saúde financeira de qualquer empresa. Eu estou falando, de prestação de contas e registro de despesas, que é o tema aqui do nosso encontro. E, como sempre acontece, vamos para um aquecimento inicial. E aí vem uma perguntinha para você. Você já parou para pensar como é importante controlar gastos, tanto na vida pessoal quanto no mundo empresarial? Você já refletiu sobre a importância aí do controle de gastos? Então, imagina só, você gasta dinheiro da empresa em algo importante. Imagina a seguinte situação, olha como é importante a questão, do controle de gastos e da prestação de contas. Então, primeiro, vamos pensar, sobre essa importância de se controlar gastos, e vamos também imaginar uma situação onde você gasta o dinheiro da empresa em algo importante, mas não guardou o comprovante, Ou, imagina que você comprou algo importante aí para a empresa que você trabalha, a pedido do teu chefe, mas não registrou direito o que foi gasto. E aí no final do mês, você não consegue provar onde foi parar aquele dinheiro gasto. Qual o resultado disso? Problemas na empresa, desconfiança, a sua reputação profissional pode ir por água abaixo, Olha o caos que pode acontecer quando não existe aí um registro adequado das despesas, um registro dos gastos, uma prestação de contas eficiente. Então, o nosso objetivo aqui hoje é aprender, entender como registrar despesas, gastos, de uma forma organizada. Como se utilizar de relatórios de prestação de contas para serem apresentados e também como organizar os comprovantes dessas despesas, os comprovantes desses gastos. E o mais importante, nós vamos entender por qual razão a transparência financeira ela é fundamental para construir confiança no ambiente de trabalho. Então, essa aula vai ser especialmente útil, para você, porque essas habilidades elas são exigidas em praticamente todos os estágios, todos os empregos que se conectam à área administrativa. Então, saber prestar contas direito, mostrar que você é uma pessoa organizada, uma pessoa honesta, confiável, são qualidades que todo chefe procura em um bom profissional. Então, prepare-se para uma aula onde eu vou te trazer alguns exemplos aí que são muito legais para você sedimentar, consolidar o teu conhecimento e vou deixar também materiais complementares para que você aprofunde o conhecimento, vou deixar para download materiais complementares aí para você aprofundar o conhecimento e também vou disponibilizar a você um documento com modelos aí de controles de despesa e também esse documento vai ter modelo de prestação de contas, como ela pode ser feita aí no dia a dia dentro da empresa.
Então vamos começar pelo nosso conceito central. O que é prestação de contas? Vamos começar a entender, o conceito da nossa aula. Bom, basicamente, prestação de contas é o processo de comprovar para a empresa como você gastou o dinheiro que foi disponibilizado para você. É mais ou menos igual como quando seus pais, dão dinheiro aí para comprar algo e pede que você traga a nota fiscal. Não sei se já aconteceu isso com você. No ambiente profissional, isso também é feito. Comprovar aí, é disponibilizado às vezes para o funcionário um recurso financeiro para ele comprar algo e é solicitado também a comprovação desse gasto. Só que no ambiente profissional isso é feito de uma forma mais organizada e documentada. Mas por que isso é tão importante? Por que essa prestação de contas é tão importante? Vamos pensar em alguns pontos cruciais. Primeiro, a prestação de contas ela é muito importante em função da transparência financeira. Quando uma empresa sabe exatamente onde cada centavo está sendo gasto, ela pode tomar decisões melhores, ela pode planejar o orçamento com mais precisão, e evitar desperdícios. Uma outra coisa que faz com que a prestação de contas seja algo importante se conecta, à prevenção de fraudes. Um bom sistema de prestação de contas dificulta que alguém, por exemplo, use o dinheiro da empresa de forma indevida. A prestação de conta, ela evita aí que o dinheiro da empresa seja usado para fins pessoais do funcionário, por exemplo. Um outro ponto importante da prestação de contas é um elemento chamado, e poucas pessoas, às vezes se atentam a isso, mas um outro elemento aí que consolida a importância do controle, da prestação de contas é a obrigação legal. Muitos gastos empresariais eles precisam ser comprovados para fins fiscais, ou seja, é lei. Então, há de se ter uma prestação de contas profissional porque existe também uma obrigação legal, uma obrigação fiscal. Agora, quem deve prestar contas na empresa? A resposta é simples. Todo mundo que gasta dinheiro da empresa precisa prestar contas. Desde o estagiário que compra ali um café para a equipe, até o diretor que viaja a negócios. Não importa o cargo, não importa o valor. Se você gastou dinheiro da empresa, precisa prestar contas. E adivinhe, como futuros profissionais que você será, ou futuros profissionais que vocês são, isso vai acontecer muito. Em vários momentos você vai precisar prestar contas devido aí, ao fato de você, em alguns momentos, ter que gastar, ter que usar recursos financeiros da empresa. Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente lida com o dinheiro dos outros. É uma responsabilidade muito grande, mas também é uma oportunidade enorme para se mostrar profissionalismo. Imagina essa situação. Você é estagiário e sempre entrega suas prestações de contas impecáveis, com tudo certinho, organizado e dentro do prazo. Isso chama a atenção
dos supervisores e mostra que você é uma pessoa confiável para lidar com os recursos da empresa. Inclusive, esse tipo de postura profissional pode ser um passaporte para uma promoção dentro da empresa, né? Uma promoção mais rápida. Lembre-se, prestação de contas não é sobre desconfiança. Prestação de contas não é sobre desconfiança. É sobre responsabilidade e profissionalismo. É a forma da empresa garantir que os recursos estão sendo usados de forma correta e transparente. E quem domina essa habilidade, e quem domina bem essa habilidade, vai se destacar em qualquer empresa que trabalhar. Mas agora que entendemos, então, o que é a prestação de contas, vamos falar dos diferentes tipos de despesas, os diferentes tipos de gastos, que você vai encontrar no dia a dia de trabalho. Conhecer esses tipos de despesas, conhecer essas classificações é super importante porque ajuda a organizar melhor os gastos e a entender para onde o dinheiro da empresa está indo. Então vamos começar entendendo os tipos de despesas, a começar pelas despesas fixas. O que são despesas fixas? Despesas fixas são aquelas que acontecem todo mês, então são gastos que acontecem todo mês, com valores mais ou menos parecidos. É como, por exemplo, a sua assinatura da Netflix. Todo mês vem a cobrança e o valor não muda muito. Então, exemplos clássicos de despesas fixas. O aluguel do escritório, a conta de luz, a conta de água, a internet, os salários dos funcionários, os planos de assinatura de softwares que a empresa usa. Todas essas despesas que eu te falei são despesas fixas, são gastos que acontecem todo santo mês. E essas despesas, elas são mais fáceis de controlar porque a gente já sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer e quanto vai custar. Então, as despesas fixas, elas são mais fáceis de controlar porque existe uma previsibilidade. Agora, um outro tipo de despesa que existe são as despesas variáveis. As despesas variáveis, elas são um pouco mais imprevisíveis. Elas podem mudar de acordo com a necessidade da empresa em cada período. É como quando você vai ao mercado. Às vezes gasta mais, às vezes gasta menos, dependendo do que você precisa comprar. No ambiente empresarial, exemplos de despesas variáveis são, por exemplo, material de escritório, o combustível para o veículo da empresa, a alimentação em reuniões que acontecem, ou pode acontecer dentro da empresa, um serviço de manutenção, aconteceu ali de precisar, da empresa precisar de uma manutenção em alguma coisa, era algo que não estava muitas vezes previsto. Então, isso entra como uma despesa variável. As despesas variáveis, esses gastos variáveis que podem mudar, são despesas que exigem mais atenção. Por quê? Porque pode fugir do controle se não for bem monitorada. Então, veja, as despesas fixas são mais previsíveis, acontece todo santo mês. As despesas variáveis, elas mudam, elas são mais imprevisíveis. E ainda existe as despesas, os gastos operacionais. As despesas operacionais estão, aliás, diretamente ligadas ao funcionamento do negócio. Pense assim,
São todos os gastos, despesas operacionais, são todos os gastos necessários para a empresa poder operar, poder funcionar e gerar grana, e gerar receita. Então vamos lá. Despesas operacionais. Para a empresa funcionar, para a empresa operacionar, para a empresa funcionar e gerar grana. Alguns exemplos de despesas operacionais são, por exemplo, compra de matéria-prima. Uma indústria para fabricar um produto, ela precisa comprar matéria-prima, o material necessário para se fabricar algo. É uma despesa operacional. Então, é um gasto que a empresa tem para gerar receita. Um outro exemplo de despesa operacional, o custo com embalagens. Imagina aí um supermercado, tem ali as sacolinhas, é uma embalagem, são despesas operacionais. Uma empresa que precisa comprar caixas para embalar os seus produtos. Essas embalagens custam dinheiro, são despesas que estão ligadas àquilo que gera receita, que gera grana para a empresa. Por essa razão, é uma despesa operacional. Um outro exemplo de despesa operacional são os gastos, por exemplo, com logística. Gastos, por exemplo, com frete, com valor, para entregar um produto. Então, a empresa, às vezes, precisa entregar um produto e ela precisa pagar a transportadora. E essa transportadora ela é paga para que esse produto seja vendido, chegue até o consumidor. Então, é uma despesa operacional. Algumas empresas têm vendedores, os vendedores têm comissões. Comissões é um valor que normalmente o pessoal da área de venda recebe, a depender da quantidade de vendas realizadas. Então, vendedores costumam ganhar comissões. Essas comissões são feitas, aliás, essas comissões são pagas para a empresa vender um determinado produto. Ela precisa de vendedores, Então, para vender determinado produto, eu tenho ali os meus vendedores e eles ganham comissão em cima, ganham uma participação em dinheiro em cima do que eles vendem. Então, é uma despesa para operacional, uma despesa operacional. Então, basicamente, despesa operacional é tudo que é gasto para produzir ou vender um produto ou o serviço da empresa. Então, veja, a classificação correta de cada despesa, é fundamental. Igor, mas por que é fundamental a classificação correta de cada despesa? É fundamental, primeiro, porque ajuda a empresa a entender os seus custos reais. Quais os custos reais para diferentes coisas que a empresa precisa gastar. Outro ponto que traz aí a importância da classificação correta das despesas é porque a classificação correta das despesas facilita na hora de fazer relatórios e planejamento financeiro. E o terceiro ponto aqui a classificação correta das despesas é importante porque existem questões fiscais. O governo exige que certas despesas sejam classificadas de uma forma específica, porque tem um imposto específico, ok? Aqui vai uma dica. Muitas empresas têm um manual ou uma planilha com as categorias já padronizadas. Então, muitas empresas já têm aí um manual, já tem uma planilha, onde já vem aí classificado cada tipo de despesa. Isso é legal saber, porque se você for trabalhar numa empresa
e havendo a necessidade, né, de você lidar com a grana da empresa, precisar prestar contas, precisar, né, registrar aí as despesas, é importante você saber aí essas classificações, ok? Agora, qual o impacto no caixa da empresa, qual o impacto no orçamento da empresa de cada um desses tipos de despesa? Vamos analisar agora qual o impacto no orçamento de cada tipo de despesa. Vamos entender. As despesas fixas são as que dão mais previsibilidade. Então, a empresa sabe que todo mês vai ter que pagar aquilo. Então, ela consegue se organizar melhor. Ela consegue organizar o seu orçamento, né, de uma forma mais fácil, né? Porque quando se fala em despesas fixas, esse tipo de despesa ela é mais previsível, o que facilita na organização do orçamento da empresa. Agora, as despesas variáveis exigem mais cuidado, porque as despesas variáveis, como elas podem mudar constantemente, né, elas podem explodir se não forem controladas. Quer dizer, se a empresa não tem um controle muito rígido das despesas variáveis, despesas que não são previsíveis, né, isso impacta no caixa, impacta no orçamento e às vezes de forma negativa. A empresa, por ter muitas vezes muitas despesas variáveis, isso acaba fazendo com que a empresa, por gastar em demasia, gastar demais, né, tenha aí, né, problemas de caixa, tenha problemas aí, né, no lucro. Agora, já as despesas operacionais, essas despesas elas estão diretamente ligadas ao faturamento da empresa, a grana que entra, né? Quer dizer, quanto mais uma empresa vende, mais ela pode gastar com despesas operacionais. Como eu disse a você, as despesas operacionais é tudo aquilo que a empresa precisa para produzir algo. Então, essas despesas elas estão ligadas diretamente ao faturamento, à receita. Então, a tendência é, se a empresa está tendo muita despesa, muito gasto operacional, significa que ela está produzindo, né? E se ela está produzindo bastante, significa que ela está vendendo. Então, veja, entender essa dinâmica dos tipos de despesas, como que essas despesas, esses gastos impactam no caixa da empresa, ajuda a empresa a tomar decisões mais inteligentes sobre onde economizar, onde investir. Uma coisa é certa, não importa o tipo de despesa, não importa o tipo de gasto, todas as despesas precisam ser devidamente registradas e comprovadas. Então vai desde o cafezinho para a equipe até a compra de um novo computador. Tudo deve entrar na prestação de contas. Lembre-se, na dúvida, sempre é importante, né, classificar, né, registrar a empresa, mesmo que seja um valor pequeno. Então, é fundamental, né, que você se lembre disso. Pode ser o menor valor. É importante que se registre, né, e é importante, né, que tenha aí a comprovação, né, um comprovante que justifique aquela despesa, aquele gasto. Mas agora, então, entendido aí, né, os tipos de despesa, é bom que a gente saiba também como são feitos os registros das despesas, dos gastos. Como que se deve registrar as despesas de uma forma correta e organizada. E essa é uma das habilidades que você pode usar todo santo dia, talvez use todo santo dia na sua vida profissional. Então, quando se fala em registrar uma despesa de uma forma correta, nós precisamos começar, então,
pelas informações essenciais que nunca pode faltar no registro de uma despesa. Então, toda vez que for realizado, né, uma anotação, um registro de gasto, um registro de despesa, é fundamental que se tenha a data, quer dizer, quando, né, em qual data foi gasto aquele recurso, aquele dinheiro. É importante que seja registrado o valor gasto, então a data, né, quando foi gasto aquele dinheiro, o valor, né, quanto custou, né? No registro há de se ter também a descrição, quer dizer, o que foi comprado, o que foi pago, né? É importante também, né, que se tenha a classificação, a categoria da despesa. Então, eu vou registrar uma despesa, tenho que colocar a data que foi gasta, que foi gasto o valor, descrever o valor gasto, registrar, né, o que foi comprado e qual a categoria daquele gasto. Se é uma despesa fixa, se é uma despesa variável, se é uma despesa operacional, né? E também registro quem, né, que gastou, qual foi o responsável pelo gasto. Então veja, toda vez que se vai registrar uma despesa, é importante ter essas informações essenciais. Vou repetir novamente, tá? É importante ter a data, valor, descrição, categoria da despesa e o responsável, a pessoa que gastou. Parece básico isso que eu estou falando, né? Mas é incrível como muita gente esquece de registrar, né, algum desses elementos que eu te falei. Imagine aí você contando uma história para alguém, né, que não sabe nada sobre o gasto. A história vai perder o sentido. Por isso que, quando eu vou contar a história de um gasto, eu preciso registrar essa história. E registrar da forma correta. Para que a pessoa que precisar conferir aquele documento, entenda essa história. Entenda, né, o que foi gasto. E aí, uma das formas que se tem, né, de se registrar essas despesas é justamente através de planilhas de controle. Essas, né, eu falo que as planilhas, elas são as melhores amigas de quem trabalha com administração. Por quê? Porque uma planilha bem feita para controle, né, de despesas, uma planilha bem feita de controle de despesa, né, facilita a vida da empresa no que se refere, né, a ter de forma clara e visual, né, tudo que está acontecendo no que se refere aos gastos que ocorrem na empresa. Tá? E quando se vai utilizar de planilha para fazer esses registros de despesas, é importante que tenha aí esses elementos, que a planilha tenha colunas com os elementos que eu te falei. Data, valor, descrição do produto, a categoria da despesa, o responsável, né, pelo gasto. Tá? Então, as planilhas aí são ótimas, né, para se manter aí registros organizados, de todas as despesas que acontecem, né, no dia a dia, da empresa, no dia a dia aí, né, do profissional. Né? E o legal de ter esses registros, de ter essas planilhas, é para que depois também a empresa possa analisar para onde está indo o dinheiro. Então, quando se tem aí, né, registros em planilha, registros em sistemas, a empresa ela começa a visualizar melhor para onde está indo o dinheiro. O dinheiro está indo mais para despesas fixas, o dinheiro está indo mais, né, com despesas variáveis, a grana está saindo mais devido a despesas operacionais. Tudo isso ajuda depois a empresa a analisar aonde ela, muitas vezes,
até precisa economizar. Agora, uma dica de ouro: nunca, jamais confie somente na memória. É importante, é fundamental que se registre a despesa na hora em que ela acontece. Se possível, né, anota imediatamente no seu celular para depois colocar na planilha da empresa ou colocar no sistema da empresa. Né? O importante é não deixar, na realidade, acumular, né? Porque a gente acaba esquecendo de detalhes, né, importantes. E atenção, por um erro muito comum, tá? Registrar as despesas é fundamental, mas um erro muito comum é não guardar o comprovante. Né? Porque de nada adianta registrar tudo certinho na planilha se você depois não tem como provar por que o gasto realmente aconteceu. Então sempre peça nota fiscal ou recibo, guarde esses comprovantes com cuidado, né? Seja comprovante na forma física, né? Seja um comprovante digital. Né? É importante que isso seja guardado. Por quê? Novamente, quando a gente trabalha, né, e aí a gente lida com o dinheiro dos outros, com o dinheiro da empresa, há de se registrar, né, os gastos e há também a necessidade da prestação de contas. E a prestação de contas acontece não somente apresentando ali uma planilha, né, onde estão descritos os gastos para onde o dinheiro foi. Há a necessidade de se comprovar, né, aqueles gastos, né, com documentos. Né? Lembre-se, um bom registro de despesa não é só uma obrigação, é uma ferramenta poderosa de gestão. Um bom registro de despesa mostra, né, para a empresa, né, que nós profissionais somos organizados, transparentes, né, e confiáveis. E é aquilo. No mundo profissional, a reputação vale ouro, ok? E agora, veja, vimos aí o que são despesas, né? Que é importante ser realizado os registros dessas despesas, né? É importante aí que se tenha a preocupação de guardar os comprovantes, né? E agora a gente chega numa parte, né, que pode assustar muita gente, mas que é mais simples do que se imagina, que é o quê? O relatório ou os relatórios de gastos. Se você, né, pensa que isso, né, relatório de gasto, é coisa só de contador ou de gente formada em finanças, né, não pense mais dessa forma. Na verdade, criar um relatório claro, né, criar um relatório claro, objetivo, organizado, é algo que qualquer um pode aprender, tá? E deve aprender. Né? Como se estrutura um relatório de gastos? Porque há momentos que eu vou ter que apresentar para alguém na empresa um relatório, um documento relatando aí todos os gastos da empresa. Tá? Então olha que legal como as coisas vão se conectando. A gente entendeu aí os ciclos de despesas, te falei aí da questão dos comprovantes, né? E agora chega esse momento, né, de conhecer qual a estrutura de um relatório de gastos profissional. Na verdade, um relatório, um bom relatório profissional, né, ele é como uma boa história narrada, uma boa história contada, uma boa história relatada. Tá? Por quê? Porque um relatório ele precisa ter, né, uma estrutura com começo, meio e fim bem definidos. Então veja, no começo de um relatório, né, são colocados aí, né, informações básicas. Né? Primeiro, no início de um relatório, a gente descreve o período do relatório. Então eu vou relatar, eu vou descrever, eu vou contar, né, os gastos referente a um período. Então, por exemplo, o meu relatório, como título, pode ter lá, relatório de gastos,
período do dia 1 até o dia 30 de determinado mês, de determinado ano. Outra coisa legal, no relatório, então você põe lá relatório de contas, você vai colocar o período, né, de que se trata aquele relatório, né, o nome de quem está prestando as contas, né, que está prestando contas, então vai lá, né, responsável, Igor, né, o departamento que o Igor, no caso eu, trabalho na empresa, então Igor, né, responsável, Igor, departamento, vai, administrativo, tá? Você vê, né? Coisinha simples. Então, começo com essa estrutura, né? Do período, né? O nome do responsável que está fazendo aquele relatório, né? O nome e também o departamento. E aí, no meio do relatório, depois dessa introdução, vem uma lista detalhada de todas as despesas, organizadas, né? Por data, por categoria, né? E ao final, soma-se tudo, né? Para ver o total de gastos, né? Que eu estou apresentando, que eu estou prestando contas. Né? Veja que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Se criar aí, né, um relatório. Né? E o relatório ele é importante porque ele vai ser analisado por alguém. Para que a empresa, né, justamente saiba o que está acontecendo, o que está sendo gasto. Inclusive, o relatório que vai ser analisado para a empresa entender, né, para onde está indo o dinheiro, esse período de análise é super importante. A maioria das empresas trabalha, né, com relatórios mensais, né, mas tem empresa que gosta de fazer as análises dos gastos, gosta de relatórios de gastos semanal ou quinzenal. Vai depender aí da empresa, né? Normalmente a empresa ela quer analisar os gastos de um determinado período, né? E aí quem define isso é a própria empresa. Né? Agora, como que as empresas interpretam os dados, como que as empresas interpretam os relatórios de gastos? Né? Um relatório não é só uma lista de números, é uma ferramenta de gestão, uma ferramenta administrativa. Quando, né, se analisa os dados de um relatório, né, é importante, né, que aqueles dados ajudem a empresa a entender para onde está o dinheiro, de que forma está sendo gasto, quais as despesas foram realmente necessárias, quais as despesas que podem ser cortadas. Né? Então, essa análise ajuda a empresa a tomar decisões mais inteligentes, né, sobre os gastos dela. E aqui vai uma dica profissional, tá? Quando você fizer um relatório, um documento desse, que eu vou deixar para você, inclusive aqui um modelinho, você pode dar um Google também, né? Vai lá no Google, coloca relatórios de gastos e filtra por imagem. Né? Você vai ver vários tipos, vários formatos ali. A estrutura basicamente é essa que eu te falei, mas é legal que tem vários estilos. Uma dica profissional é quando você fizer um relatório, se possível, né, use gráficos visuais. Né? Porque os gráficos mostram lá, né, o que foi gasto, por exemplo, com tantos por cento em despesa fixa, tanto por cento em despesa variável, tanto por cento, né, em despesa operacional. Né? Muitos líderes, gestores, gerentes, supervisores gostam, né, que os relatórios tenham aí, né, esses elementos gráficos, ok? Mas lembre-se o seguinte, o objetivo do relatório não é só mostrar o que foi gasto, mas sim mostrar que foi gasto, que a empresa gastou com inteligência e transparência. Então não é só para mostrar gastos. Né? O relatório, na realidade, é para os profissionais, né? Para que os responsáveis pela grana da empresa mostrem, apresentem que foi realizado sim gastos, mas gastos com inteligência e transparência. Né? Um bom relatório de gastos demonstra profissionalismo, organização e, o mais importante, respeito pelo dinheiro
da empresa, né? E essas qualidades, né, são exatamente, né, qualidades que fazem aí um profissional se destacar. E agora, falamos aí em despesas, em registros, em relatórios, né? Vamos agora falar de algo super importante dentro desse universo aqui de despesas, de registros, de relatórios financeiros, né? Que é a organização dos comprovantes. Se tem uma coisa que eu posso te garantir é de nada adianta ter um relatório super bem feito, o melhor relatório do mundo, se você não consegue comprovar os gastos, né? Se você não consegue comprovar as despesas, né? Então, é, existem vários tipos de comprovantes, né? No seu dia a dia profissional, você vai se deparar com alguns tipos de comprovante. Os mais comuns, os comprovantes mais comuns, são, né, as notas fiscais, né, que é aquele documento que todo estabelecimento comercial é obrigado a fornecer. Comprei um produto, né, eu posso exigir, né, o estabelecimento tem que me fornecer, né, essa ali da maquininha, ou às vezes é preenchido à mão, a nota fiscal. Um outro tipo de comprovante são os recibos. Às vezes a empresa não emitiu ali uma nota fiscal, né? Imagine, por exemplo, que a empresa contratou um encanador para fazer um serviço. Esse encanador muitas vezes não vai dar uma nota fiscal, ele vai dar um recibo, né? Outros comprovantes também, né, são os cupons fiscais, lá do cartão de crédito, por exemplo, sai aquele papelzinho, né? São os extratos bancários, né? Que são documentos, por exemplo, tem gente que trabalha e a empresa fornece um cartão de crédito, né? Onde o funcionário usa o cartão de crédito da empresa. Então, é importante depois, quando for se prestar conta, quando for prestar contas, né, tirar o extrato, o relatório das movimentações daquele cartão. O extrato também é um comprovante. Outros comprovantes, né, que também temos são, né, comprovantes de transferência. Né, quando se faz um Pix, por exemplo. Né, você faz um Pix pelo telefone ou pelo computador, enfim, né, tem como você imprimir aquele comprovante. Então veja, são vários os tipos de comprovantes que existem. E cada um tem a sua importância, mas todos precisam ser guardados. Né? E quando a gente fala em guardar comprovantes, né, nós estamos falando em armazenar, né, guardar, zelar desses comprovantes. E o comprovante, né, ele pode ser guardado ou também arquivado de forma física ou digital. Né? No arquivo físico, né, nos armários, nas caixas onde são armazenados os documentos, a organização é fundamental. Então é legal, né, colocar comprovantes em pastas, com divisórias. Né? E quando são comprovantes digitais, porque às vezes a gente compra algo e a gente não recebe nenhum papel, mas recebe um e-mail com um comprovante, né? O aplicativo do banco, né? Deixa ali, né, o arquivo, né, na forma digital como comprovante. Então é legal também, né, ter cuidado em armazenar isso nos computadores da empresa e até melhor, deixar isso no servidor, deixar isso nas nuvens, né, que na realidade é de fácil acesso para todo mundo. Por isso que uma coisa importante é, quando se fala em comprovante, em guardar o comprovante, né, seja na forma física ou digital, precisa de organização. Tá? E não se esqueça, nunca jogue fora um comprovante. Né? Principalmente, né, quando se é gasto o dinheiro da empresa. Uma outra coisa que está acontecendo muito hoje nas empresas é o pessoal digitalizar os comprovantes. Então, eu fui ali, né, comprei alguma coisa para a empresa, fui em algum lugar, comprei algo pela empresa, o estabelecimento comercial me deu ali o cupomzinho, né, que sai na máquina, me deu ali uma nota fiscal, eu posso digitalizar também esses comprovantes e armazenar no computador. É uma coisa que o pessoal tem feito bastante, né, porque facilita, né, senão fica acumulando aí um monte de papelada. Né?
Importante lembre-se de uma coisa, tá? Na hora de prestação de contas, os comprovantes são a prova final, né, de que o gasto realmente aconteceu. Né? E quando o setor financeiro ou a Receita Federal, né, pedir para verificar algo, né, você vai agradecer por ter sido organizado, por ter guardado e armazenado aí os comprovantes. Isso significa ser organizado, isso significa ser profissional. Tá? E não se esqueçam, quando a gente lida com dinheiro de terceiros, quando a gente lida com o dinheiro da empresa, há de se ter muita responsabilidade, registrar tudo, guardar tudo que for necessário e que comprove esses gastos. É como eu te disse, nós precisamos estar sempre atentos, em nos postar, em ter uma postura profissional, porque isso traz credibilidade. Isso constrói a nossa reputação. E quando a gente constrói uma reputação positiva, a chance de crescimento profissional, a chance de promoção dentro da empresa é muito maior. Parabéns por ter chegado até aqui. Não se esqueça de fazer o download, tem vários arquivos aí para você continuar a tua jornada de estudo. Atividades aí para você colocar aí o pensamento em ação e também ir para a prática para consolidar o seu conhecimento. E a gente se vê numa próxima, ok? Professor Igor Assis por aqui, que alegria!